Imagine uma mãe que teve de criar seus filhos no mundo onde não havia nenhuma outra mãe além dela. Imagine outra mãe que desafiou a ordem do homem mais poderoso de sua época para salvar a vida de seu filho, e ainda outras que puderam desfrutar da bênção da maternidade, quando já pensavam que nunca conseguiriam ter filhos. Imagine também uma mãe que teve a honra de gerar em seu ventre o Salvador do mundo, e outra que lutou pela libertação de sua filha, mesmo tendo escutado, inicialmente, um não de Jesus, o que provavelmente poderia deixar qualquer um desmotivado. Realmente, a história bíblica é marcada por muitas mães notáveis que tiveram papéis importantes no enredo da redenção. São mulheres que, através da graça divina, expressaram fé, coragem, perseverança, amor e glorificaram a Deus através do exercício da maternidade, deixando exemplos incríveis e duradouros, não apenas para outras mães, mas para todos nós. É neste vídeo que você vai conhecer as histórias de algumas das mães mais importantes da Bíblia. Não se pode falar nas mães mais importantes da Bíblia sem citar Eva. Sim, Eva geralmente é lembrada por seu terrível erro que resultou na queda da humanidade no pecado. Mesmo assim, isso não anula o fato de que ela foi a primeira mãe da história, através da qual todos nós viemos. É até difícil de imaginar os desafios que Eva teve de enfrentar, sendo a primeira mãe que existiu. Ela não tinha referências, ela foi a primeira a engravidar, a primeira a carregar dentro de si uma vida além da sua, a primeira a sentir as dores de parto, a primeira a amamentar, a primeira a ver o sorriso de um filho, a primeira a escutar a voz de um filho, a primeira a confortar o choro de um filho, e a primeira a sentir o abraço de um filho. Mas também ela foi a primeira a sentir a pior dor que uma mãe pode sentir, a dor da perda de um filho, e o caso dela foi particularmente mais complicado, pois o responsável por isso foi o seu outro filho. Sim, ao mesmo tempo, Eva foi a primeira mãe de uma vítima e também de um criminoso. Mesmo assim, Eva continuou acreditando na promessa de Deus, tendo outros filhos, inclusive 7, por quem a linhagem do Messias foi estabelecida. Sara, a esposa de Abraão, é outra mãe notável na Bíblia. Ela passou a maior parte de sua vida sofrendo com a esterilidade. Apesar disso, Deus prometeu a ela e Abraão que eles teriam um filho, mesmo na velhice. Parece que Sara estava tão acostumada com a desesperança que ela até riu da promessa divina, mostrando, daquele momento, uma fé vacilante. Mas Deus, que é fiel à sua palavra, cumpriu a sua promessa e, contra todas as possibilidades, Sara deu à luz Isaque. A história de Sara é um testemunho de fé e paciência, é uma prova de que Deus cumpre o seu propósito, apesar de nós. Joquebede, a mãe de Moisés, é outro exemplo de uma notável na Bíblia. Pouco se sabe sobre essa mulher, mas o que se sabe já é o suficiente para que Joquebede seja identificada como uma mãe de coragem e fé. Ela vivia num estado de servidão no Egito, juntamente com seu povo, e naquele tempo, o faraó do Egito ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, para evitar que aquele povo se fortalecesse. Mas Joquebede ousou desafiar aquela ordem, escondendo seu filho por 3 meses, e, quando não foi mais possível escondê-lo, ela colocou num cesto e o deixou no rio, confiando que Deus cuidaria dele. Seu ato de fé resultou na libertação de seu povo da servidão do Egito e mudou a história dos filhos de Israel. Ana, a mãe de Samuel, é mais uma mãe bíblica que se destaca pela sua fé e perseverança. Assim como outras mulheres da Bíblia, Ana era estéril. A esterilidade pode ser um motivo de grande tristeza para uma mulher em qualquer época, mas nos tempos bíblicos a angústia de uma mulher estéril era ainda maior. Isso porque, no contexto israelita da época em que Ana viveu, frequentemente, a estabilidade era vista como uma falta do favor divino ou até mesmo como um tipo de maldição. Por isso, muitas vezes, as mulheres estéreis eram discriminadas na sociedade judaica. E no caso de Ana, nós sabemos que ela era reclinada dentro de sua própria casa pela segunda esposa de seu marido. Mas Ana orou fervorosamente a Deus, pedindo um filho e, quando Deus respondeu à sua oração, ela cumpriu a promessa de dedicar aquele filho ao serviço de Deus. Esse filho foi Samuel, um homem que se tornou um dos grandes profetas de Israel. Ele conduziu o povo durante um período crítico de sua história, sendo o último juiz israelita, o responsável por ungir os primeiros reis da nação e o primeiro da escola profética de Israel. Já no Novo Testamento, encontramos outra mãe bíblica notável. Estamos falando de Isabel. Ela era uma parente de Maria e esposa do sacerdote Zacarias. Assim como Sara, Isabel era uma mulher idosa e estéril que já havia perdido as esperanças de um dia ser mãe. Mas Deus interveio e ela deu à luz na velhice. E o filho de Isabel foi ninguém mais, ninguém menos do que João Batista, o precursor do Messias, ou seja, o último da tradição profética responsável por preparar o caminho para Jesus Cristo, anunciando a sua chegada, batizando e testificando da sua divindade. E agora chegamos àquela que, obviamente,
é a mais notável de todas as mães da Bíblia. Evidentemente, se trata de Maria de Nazaré, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela foi escolhida por Deus para conceber e criar o Salvador, um papel de imensa responsabilidade e privilégio. A Bíblia não registra a idade de Maria nesse tempo, mas, de acordo com os padrões da época, os estudiosos acreditam que ela teria entre 13 e 16 anos de idade. Porém, mesmo sendo tão jovem e enfrentando situações difíceis, humildemente, Maria aceitou o chamado divino, tornando-se a mais digna e bendita entre as mulheres. Sua história é certamente um testemunho de fé e obediência à vontade de Deus. Por fim, também no Novo Testamento, a Bíblia fala rapidamente de outra mãe exemplar, uma mulher chamada Eunice. Junto com a sua mãe, Lloyd, Eunice é citada no texto bíblico por seu exemplo em criar seu filho no caminho e no temor do Senhor. Eunice foi a mãe de Timóteo, o grande companheiro de ministério do apóstolo Paulo, e um dos líderes mais influentes e importantes da história da Igreja. Eunice desempenhou um papel fundamental na formação do caráter e da fé de Timóteo e o educou nos princípios de Deus desde a infância. Esta lista de mães notáveis, claro, é apenas representativa. De fato, há muitas outras mães exemplares na Bíblia, algumas delas até anônimas, como, por exemplo, a mãe Serofenícia, que mesmo sendo estrangeira, inicialmente rejeitada, persistentemente buscou em Jesus a cura de sua filha. E cada uma dessas mães bíblicas oferece alguma lição importante sobre o exercício da maternidade como uma dádiva de Deus. Elas ainda mostram que a maternidade envolve muito mais do que apenas dar à luz, mas também o compromisso de nutrir, proteger, ensinar e influenciar seus filhos de acordo com os preceitos do Senhor. E você concorda com esta lista? Qual outra mãe bíblica você incluiria nela? Escreva nos comentários e compartilhe também este vídeo com alguma mãe que você conheça, que assim como essas mães bíblicas, é uma mãe exemplar, determinados ao Senhor.